Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está em nossa tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes, falamos aí sobre hepatite, sobre educação e sobre vários outros temas que você pode assistir quantas vezes quiser. Basta dar o play aqui, compartilhar nas suas redes sociais e falando nelas, logo aqui embaixo na nossa página, você encontra os links diretos aí para acompanhar as nossas novidades no Facebook, no Twitter e as playlists no YouTube. E segundo o dicionário Michaelis, que é um dos mais populares aqui no Brasil, a palavra positividade pode ter 3 significados. O primeiro deles seria a qualidade ou o estado do que é positivo. O segundo, relacionado à física, é definido como o estado ou a condição dos corpos em que se apresentam os fenômenos da eletricidade positiva. Já o terceiro significado é entendido como a disposição favorável de uma pessoa a atitudes construtivas. E é sobre esse aspecto que vamos focar e discutir no programa de hoje. Qual é o real impacto aí do pensamento positivo e o que deve existir entre a ideia de que tudo vai dar certo até o ponto em que a pessoa começa a tomar atitudes concretas aí para mudar a sua própria realidade? Otimista, pessimista ou realista? Com qual dessas características você aí se identifica? Bom, para pensar e conversar conosco, recebo hoje aqui no estúdio Magda Rodrigues Costa, que está ao meu lado, psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Magda. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Cristiano. Obrigado você pela presença. Também conosco aqui no estúdio está o André Lado Cruz, que é do site Professores de Sucesso. Bem-vindo, André. Tudo bem? Obrigado, Cristiano. Bom dia. Bom, e você em casa aí também é nosso convidado, como sempre, para acompanhar o nosso bate-papo. Bom, eu comecei aqui fazendo uma pequena descrição do que seria a positividade. Aí tem diversas, na verdade, inúmeras reflexões e discussões e até definições sobre o assunto. Agora, na psicanálise, Magda, a questão da positividade, do ser positivo ou não ser positivo, mesmo como já diria aquela velha teoria da relatividade, tudo depende, né? Mas qual o ponto de partida para definir se alguém se coloca mais como alguém do lado positivo da vida, que tem um pensamento positivo? Então, da onde começa, ou por onde a gente pode começar pela psicanálise, é lá nas origens, né? Nas nossas origens, as relações primeiras da nossa vida, né? Com as figuras parentais, pai, mãe, mas o cuidador. Não importa muito se é pai, homem, mulher. O laço de sangue não interfere tanto, mas com quem está em volta dessa criança nos primeiros anos. Exatamente, né? O bebê, quer dizer, é o desenvolvimento, né? A positividade aí, esse pensamento positivo, otimista, a relação de que as coisas vão dar certo na vida, né? Tem a ver com a confiança. Então, lá nos nossos primeiros momentos aí de vida, né, a gente já tem experiências impactantes, né, desafios assim para estar vivo, né, uma respiração que passa a ser pulmonar, não era até então, né, então você tem a confiança de que você tem até um psicanalista inglês, né, que era pediatra também, Winnicott, que ele falava que os homens, os seres humanos, eles nascem com a tendência a crescer, né, a se desenvolver, né? Então, quer dizer, vamos pensar que o bebê está lá, né, e nasceu e alguém vai cuidar dele, né? Então, tem mais ou menos isso, vai respirar, vai ser alimentado, vai ser cuidado, nas suas necessidades fisiológicas básicas, mas no carinho também. Então, tem muito a ver, né? Não sei se o André vai concordar, mas acho que sim. Super tranquilo. Né? Mas quer dizer, a base da gente, a confiança basal na vida, em dar certo, em se sentir bem, né? Isso é a mola propulsora para a gente se lançar na vida, né? Nos embates, né, André? Na verdade, se a gente for parar para analisar, se eu tiver uma visão negativa do meu futuro, por que eu vou começar a construir qualquer coisa hoje, Cristiano? Não existe o menor sentido nisso. Eu já vou pensar que eu vou ser derrotado lá na frente, eu não vou conseguir. Se eu não for positivo, se eu não for acreditar que algo melhor pode acontecer na frente, eu não estou dizendo que só vai acontecer coisas boas, mas mesmo as ruins serão para o meu bem, para algo melhor na frente. Se eu não tiver essa visão de que sim, o futuro pode ser melhor, nada vai acontecer.
É impossível. Essa descrição do que o André falou agora, Magda, não é um pouco do que define aí talvez um quadro, eventualmente, de alguém já com algum tipo de problema, que não consegue ver o lado, nenhum lado positivo, ou que fica parado ali naquela condição, não consegue se mover? Isso pode estar determinando até algum problema e que a pessoa possa buscar ajuda, né? A gente pode até citar a questão das origens da depressão, por exemplo. Muitas das vezes, não genericamente falando, tem as questões, a Magda pode falar muito melhor do que eu, mas é a questão a falta de uma visão futuro positiva leva a pessoa para um cenário de depressão, porque se eu não tenho nada que eu possa mudar, se eu não acredito que na frente vai ser diferente, tudo que me resta é sentar e chorar. Pois é, aí eu acho importante, né, eu estava falando alguma coisa relacionada à positividade, confiança, esperança no futuro, né, e você falou da negatividade. Quer dizer, a gente não é só esses dois extremos, né, aí da física, né, negativo, positivo. A gente é o meio disso, né? Tem uma a gente paleta de cores aí entre o branco e o preto. Aí né? vai para cá e vai para lá, né? Então tem horas que a gente está mais otimista com a vida. Então eu diria assim, não é um ser positivista, ou positivo, desculpa, positivista, nada a ver. É outra coisa. Outra coisa, algo distante, outro programa, outra conversa. Mas um ser otimista. Predomina mais o otimismo ou mais o pessimismo, mas assim tem a ver, né, Cristiano, talvez você estivesse pensando nisso, quer dizer, com a história da pessoa, quer dizer, com o passado, com o presente, né? O inconsciente, a psicanálise, vê muito que a gente não funciona só no momento, a gente funciona nessa abrangência, né, nesse espectro de futuro, passado, presente, numa certa miscelânea. Não é confuso, mas é ao mesmo tempo. É impossível você se manter como um termômetro. É impossível você falar assim, eu sou positivo, sou positivo, sou positivo, sou positivo, e de repente acontece uma perda muito forte de um ente querido. Você pode até dizer, né, da boca para fora, mas por dentro é impossível. É impossível. Todos nós temos um processo de luto, todos nós temos um processo de dor, mas a questão é, o tempo de reação dessa dor e a superação disso está muito ligado, como a Magda falou, por quanto mais tempo eu me permaneço do outro lado. Tempo, e aí é tempo relativo, né, Cristiano? Então, assim, é o tempo que cada um tem o seu, né? A psicanálise, a gente vê, assim, é um processo que muita gente ainda diz, né, tem essa imagem da psicanálise, não sem razão, mas como um processo, vou fazer análise, vai demorar muito, vai ser muito doloroso. Não, é um processo de autoconhecimento. Então, isso tem muito a ver com o que... Autoconhecimento para quê? Para você lidar com você mesmo, com a vida, né? Com os embates, com as situações de confronto, que fazem parte com as frustrações, até com as alegrias, né? A gente tem aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de lidar com a alegria. Por quê? Porque talvez tenha tido, não é assim, linear, mas tenha tido alguma situação mais difícil com a alegria, né? Com a própria situação de satisfação. Travando essa pessoa em poder viver mesmo um momento bom. Agora, a gente pensando aqui nessa questão de positividade, como eu abri o programa dizendo também o pensamento positivo, tem muita gente que foca essa questão de querer pensar e ter aí visões a médio e longo prazo em relação à carreira, por exemplo, né, André? Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso, de que forma alguém que tem aí talvez uma energia um pouco mais dispersa, ou o pensamento, ou o foco, às vezes não está bem direcionado. Em relação ao trabalho, tem muita gente que corre atrás e consegue ir colocando metas. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, a grande questão aí, onde a chave da positividade está com relação à carreira, é exatamente nesse processo que quando a pessoa determina o seguinte, eu estou começando aqui, eu quero chegar lá, independente do que aconteça ao longo do caminho, que vai acontecer percalços, picos e vales, eu vou conseguir chegar lá no final. E é exatamente a forma de você conseguir manter o foco, de você conseguir manter o seu objetivo quando sendo mais importante, já diria o Stephen Covey, né, nos 7 hábitos, né, primeiro mais importante, começa com o objetivo em mente, é você conseguir falar o seguinte, bom, independente do que aconteça, independente dos cenários ao meu redor, o meu objetivo é chegar lá. Se eu vou ter que superar 3 barreiras, 4, 20 ou talvez nenhuma, bom, isso é uma questão de percurso, mas eu não posso abrir mão disso. Com relação à carreira, está muito parecido a isso. E existe uma falsa realidade, uma falsa pregação com relação ao sucesso, dizendo que sucesso é simples. Não, sucesso não é um processo... Ele é um processo, melhor, ele é um processo simples, mas ele não é um processo fácil. Existe uma grande diferença entre simplicidade e complexidade. Ele é um processo difícil, complexo de você chegar no objetivo. E muitas das pessoas, às vezes, elas desistem ao longo do caminho justamente, talvez, por um pouco mais de falta de positividade.
de acreditar que elas são capazes de superar aquele determinado obstáculo que apresenta na frente dela naquele momento, e elas acreditam não ter a capacidade, ou que o objetivo é grande demais, ou que ela não vai conseguir superar, e ela acaba derivando e vai indo para uma outra carreira ou para um outro segmento de mercado. E talvez isso possa dar certo, em alguns casos sim, foi válido, a pessoa acabou se descobrindo numa nova área, num novo segmento, mas na grande maioria das vezes, aquele problema que ela deixou de enfrentar lá, ela vai enfrentar de novo em outro lugar. Isso é o que acontece na grande maioria dos casos. Então, aí, né, a psicanálise é a história que a gente... o seu trabalho, né, como coaching Sim. também, né, você tem uma formação de coaching, isso. não é isso? Ele não é que um é excludente do outro, claro. né? Porque, quer dizer, você acabou de dizer, uma pessoa que tem lá aquele momento que é difícil, que não cuidou ou não teve noção, né, não percebeu que tal ou qual coisa foi um entrave, aquilo vai aparecer em outro momento, né? Foi adiante, é a história do sintoma, né? Então você pode dizer para você, eu vou conseguir, é importante. A gente até conversava antes, né, André, do programa começar aqui a gravação, enfim, a gente conversava que é importante você dizer para você, né? Você ter claro o que você quer e você dizer para você, as palavras têm poder, não é Sim, isso? Como ele disse, você ter essa meta ou objetivo claro, bem definido e externalizá-lo, isso já é importante, é o primeiro passo para você começar a trilhar e qual é o caminho para chegar até esse objetivo. Claro, a neurociência mostra isso muito para a gente, né? Os estudos de que você dizer para você o que é importante, a palavra, você dizer, olha, eu quero, eu vou, né? Isso já é um passo. Né? Isso é um passo por quê? Porque aos poucos você vai mudando, né? Uma forma talvez que você costumava pensar, eu vou tentar, mas eu não vou conseguir. Né? Então, num processo, por exemplo, psicanalítico, você vai se dando conta de como você está lidando com você mesmo. Né? E aí pode ajudar você a trabalhar numa coisa que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa procura e diz, não, sabe o que é? É porque eu terminei com o namorado, ou porque meu marido é muito chato, né? E não, aí você vai trabalhando outras coisas. E você deixa as outras coisas muitas vezes tomarem conta e aí trazendo nuvens para frente do seu objetivo. Agora, do pensar, André, até chegar de fato nos fatos práticos, de querer mudar a realidade, superar aí esses vários entraves, as dificuldades, as pedras que vão surgir ao longo do caminho, como é que você consegue mudar a sua realidade, se você tem aí uma tendência, de repente, a não ser tão otimista ou tão positivo, para conseguir mudar a sua realidade com foco no seu objetivo? Uma das técnicas que eu gosto muito de usar é o que eu chamo de lei dos números. É usar a estatística a seu favor. É só você parar lá para olhar aqui. As pessoas falam, geralmente quem mora na comunidade não tem chance de mais nada. Será que isso é verdade? Quantos exemplos eu tenho de pessoas que são de lá e que saíram e vivem vidas, não precisa ser milionários, mas vivem vidas muito melhores do que elas tinham quando elas começaram. E a lei dos números está sempre a nosso favor, porque estatisticamente falando, 90% daquilo que a gente acredita que vai dar de errado, dificilmente acontece. Dificilmente acontece. Então, uma das coisas é você colocar na lei dos números e falar assim... Isso é muito bom saber. E se você... Agora, eu acredito, Magda... Ouvintes, né? Mas faça uma reflexão rápida. De todos os problemas que você imaginou na sua vida que pudessem acontecer, quantos efetivamente aconteceram? E não é uma frase minha, isso é de Mark Twain. Mark Twain falou, cara, de todos os problemas que eu já imaginei, pouquíssimas partes deles realmente aconteceram. Quando você vai dar o primeiro passo, você imagina aí a configuração do cenário, quais adversidades podem surgir, quais os riscos, os perigos. Isso. Você tenta fazer um mapeamento aí, mas de fato, né? Mas nem a lei sempre dos acontece números tudo de ruim. prova assim. isso de uma vez, assim, porque quando a gente começa eu gosto muito, virou uma frase, virou moda, você não é mais o último refrigerante gelado do deserto. É que a gente tem a mania de achar que o mundo... não é mais o último biscoito do pacote. Isso, o último biscoito do pacote. A gente tem a tendência a achar que, não, mas o mundo tá contra mim. O mundo tem 7 bilhões de pessoas que não tá nem aí pra você, cara. Muita importância é essa que você se dá, né? Agora, é importante isso porque, assim, eu acho isso um fator aí a ser levado em consideração, porque a gente tem a ideia, né, de que o que a gente imagina está abrangendo tudo. Não, né? A gente imagina, às vezes, eu ouvia muito alguém dizer na minha família, que eu não lembro quem, quer dizer, você sempre imagina o pior, né? E, de fato, às vezes a nossa imaginação, né, o nosso sonho, aquele pesadelo que a gente teve, né, o pesadelo, o sonho, uma manifestação do inconsciente, é algo que está completamente fora do seu
âmbito de ingerência, né, de administração, você sonha e você diz, nossa, eu sonhei. De onde é que veio esse sonho? E de onde que veio esse sonho? Nossa, sonhei com o Cristiano. Mas engraçado, o Cristiano tinha 3 orelhas e não 2, né? Então, assim, o que isso tem a ver? A gente vai lá no divã com o auxílio do psicanalista, porque tem que ser alguém para ajudar a gente, né? Quer dizer, o coach faz esse papel, né? É alguém para ajudar a gente para chegar lá a um entendimento, ou se aproximar do que gerou aquilo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, porque a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem algumas ideias, né? Está aí no cenário uma série de opções ou possibilidades, mas está tudo? Não, não está tudo lá. A gente não tem como prever, a gente não tem como antecipar, né? Então, a gente ter essa humildade de que somos apenas seres humanos, animais também, né, que, enfim, com algumas capacidades diferentes dos outros, mas a gente não domina. Porque aí eu pensei numa coisa que muitas vezes, assim, ser otimista é ser idealista, é ser alguém que consegue tudo. Não, porque a gente pode cair na balela, na armadilha, né, de que eu penso, então se eu penso, se eu acredito, vai acontecer. Tudo vai dar certo. Existe uma diferença entre ser positivo e ser otimista. São duas coisas completamente diferentes. Diga pra mim. O otimista, ele acredita que tudo vai dar certo. A pessoa que é positiva, ela sabe que no final vai dar certo. E que se não chegou no final, se não deu certo ainda, porque não chegou no final. Mas ela considera as adversidades e as coisas ruins que podem vir a adversidade faz dela. parte do processo. A adversidade faz parte do processo. A pessoa que leva a vida mais positiva, ela sabe que a adversidade faz parte do processo, que a vida é feita de altos e baixos. Baixa ver a nossa frequência cardíaca, né? Se ela ficar estável, deu ruim. E ela sabe. Já o otimista não. Para o otimista, tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer da forma como tudo vai ser ótimo. E é aí que está a grande diferença. E geralmente as pessoas que tendem a defender falam, não, mas nem tudo na vida dá certo. Eu sei. A questão é que cada vez que eu erro, eu aprendo. Você pode encarar um erro como um erro ou como um momento de você aprender e fazer de novo de forma correta. O erro, até vi que o erro, né, tem vários ditados aqui que me ocorreram, né? Errando que se aprende, quem não erra não tenta, né? Só tentando que a gente vai descobrir o que pode dar certo. Na PNL a gente fala muito que não existe erro. Na PNL, Programação Neurolinguística. O que existe é feedback. Eu tentei algo, não tive o resultado que eu esperava, eu aprendo com o processo e aplico de novo. Isso, então é a capacidade de você refletir. É a capacidade... Quer dizer, para a psicanálise tem uma coisa, né, que pensar e sentir são processos diferentes, né, mas eles estão muito próximos. Sim. Porque você pensa, né, você pensa numa coisa gostosa, né? Você já sente um bem-estar, não é? Você está lá numa praia linda, maravilhosa, você já tem bem-estar, de repente você percebe que você está rindo, né? Você sai bem na foto. Se para você for o mesmo modelo, a gente, eu não sei o Cristiano, mas parece que nós dois somos carioca, para a praia pra gente é um... eu como gaúcho também gosto muito de uma praia, posso dizer mas assim. A imagem de uma bela praia também me Mas talvez para alguma outra pessoa, quando você fala de praia, a pessoa vai falar... Não, calor, areia, não. É a interpretação pessoal. Depende, mas na verdade a imagem, a referência é algo que faz você feliz, né? Então, a referência, aí a gente volta lá para o início do programa que você falou do pensamento, do positivo, né? De ser positivo. É o que você traz na bagagem. Agora, né? Pensando nisso, nesse sentido, a questão de uma pessoa com uma baixa autoestima, ela vai conseguir ser ou positiva, ou ser mais otimista, ou isso pode, na verdade, interferir, acabar anuviando um pouco esse processo? Olha, André, vamos ouvir você também, né? Porque eu fico curiosa aí da sua visão. Mas eu acho o seguinte, a pessoa com uma baixa autoestima, né, se ela tem a possibilidade de trabalhar essa baixa autoestima, pode ser que isso mude, né? Quer dizer, não tem nada, o ser humano é muito dinâmico. Nada é definitivo, nada tem essas características, exatamente. Podem ser positivas ou negativas. Então, a gente, às vezes, no consultório, né, meu exercício é praticamente clínico, né, mas, enfim, como eu estava dizendo para o André, outras experiências, eu trabalhei muitos anos com criança, com alfabetização, né? E a gente via, às vezes, uma criança que estava lá, por N razões lá dela, desestimulada, né? E aí você chega e diz assim, poxa, fulano,
mas que desenho bacana, né? Como é que você fez isso? Não tem nada a ver, a princípio, com o processo de letramento, de alfabetização. Nossa, é mesmo? Você gostou do meu desenho? Aí o desenho, que é uma forma de expressão, com uma linguagem, né, escrita, falada, vai ser uma mola, né, uma ajuda. Mas no fundo, o que foi isso que aconteceu? Carícias e reconhecimento. É o que move o ser humano. O ser humano está sempre em busca dessas duas coisas, carícias e reconhecimento. Carícias, interessante. Por que carícias? Carícias do ser amado, do ser gostado. Da relação afetiva. Relação afetiva, seja com ele mesmo, ou seja com o mundo exterior, não importa. Ou então, o reconhecimento. O reconhecimento que a gente fala é o reconhecimento de ser um bom pai, ser um bom irmão, ser um bom filho. São modelos muito próximos. E são as duas coisas que movem qualquer atitude. Interessante você dizer isso, por exemplo, me veio aqui, né, o velho poeta que já dizia: é impossível ser feliz sozinho, ou seja, o reconhecimento, as carícias e reconhecimento vem sempre do outro também, né? Você precisa do outro para se sentir Você pode validado. chegar e fazer: opa, André, você fez um bom trabalho, muito bom. Mas não é tão verdadeiro quanto, por exemplo, no meu caso, o meu site, eu recebo de vez em quando alguns e-mails que eu não estou esperando. E alguém escrevendo: cara, obrigado por mudar meu dia. E aí você reconhecimento imediato. Que você para e fala: cara, ganhei o dia. O que eu fiz para essa pessoa, né? Talvez eu nunca vá saber. Outro dia eu estava conversando com uma conhecida minha na internet e ela falou: André, você não faz ideia de onde os seus textos vão chegar. E sequer a pessoa vai um dia escrever para você. Claro, para cada um desses que escrevem no site, na verdade, existe quantos outros que leram, também tiveram o impacto recebido do texto, na verdade não vão dar o feedback, né? Só para poder falar da tua pergunta, você fez a pergunta, Magna, com relação à autoestima. Autoestima. Dificilmente, Cristiano, alguém com uma autoestima baixa vai conseguir reverter uma situação sem ajuda externa. É muito difícil. Por quê? É o que a gente chama ele está atolado na lama movediça. Quanto mais ele se debate, mais as coisas dão errado, mais ele afunda. É muito difícil. A Magna com certeza vai concordar comigo, porque assim, pode ser um coach, pode ser um psicólogo, pode ser um psicoterapeuta. Ele vai precisar de uma ajuda externa, pode ser só um pai e uma mãe mais atenciosos. Não precisa ser nada especializado. Mas ele vai precisar de ajuda porque ele está fragilizado, é uma pessoa que não acredita nos próprios poderes. E aí, dificilmente ela vai conseguir tomar as ações necessárias para poder sair daquela situação onde ela está. Então tem uma coisa muito importante, né, André? Porque a gente olhar quem está perto da gente, e aí essa história, né, de você se perceber sozinho, né? Mas se alguém olhar para você e ver que você está sozinho e, né, chegar e dizer: olha, quem sabe a gente faz um programa, você procura o André, né? Você procura uma psicanalista e tal, né? Pode ajudar. Então, assim, você também ter confiança no outro. Né? Então, é importante que você chegar para alguém e oferecer ajuda, né? Vai adiantar também, vai ter repercussão se essa pessoa também tem, né? Isso é uma coisa importante, porque se essa pessoa, é importante a pessoa ter confiança no outro, ter gratidão. Com certeza isso vai ajudar não só essa pessoa que está precisando do auxílio, como a quem ofereceu ajuda também, com certeza vai fazer um efeito positivo. Deixa eu só aproveitar aqui rapidamente que o nosso tempo, você sabe que voa, né? A gente já está quase aqui na reta final, o reloginho correndo lá. Quero mostrar 2 sites rapidamente para você de casa. Vamos lá. professoresdosucesso.com.br, representado aqui no estúdio pelo André. Você pode acessar aqui e ter todas as informações aí. E aqui tem vários números bacanas aqui de vidas transformadas, e você também que entrar em contato com o material dele, quiser dar o feedback que o André falou tão bem aqui, você pode também escrever aí e acompanhar as novidades deles pelas redes sociais. E também outro site da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui do Rio de Janeiro. Está aí o site na tela para você, sbprj.org.br. Você pode saber mais sobre psicanálise, tem vários cursos oferecidos por lá também. Então, tem a clínica social. E clínica social, a gente está falando aqui de eventualmente pessoas que possam precisar de ajuda, podem buscar junto à sociedade também, né, Magda? Tem os programas que são abertos também, né, algumas reuniões científicas, debates, tem psicanálise e cinema, tem um programa de rádio que a gente faz há muitos anos, há mais de 10 anos, que é uma dramaturgia radiofônica, né? Com assuntos
do dia a dia. Bom, fica aí a dica então. Então, preciso me despedir dos dois. Seguirei o resto da tarde conversando, porque me deixou de forma muito positiva ao acabar o programa de hoje. Então, muito obrigado. Obrigada a você, Cristiano. A gente espera ter contribuído para você de casa também repensar aí sobre o seu dia a dia e que leve adiante esse bate-papo aí na sua roda de amigos, família e tudo mais, tá certo? A Conexão de hoje fica por aqui. Vai ao ar sempre de segunda a sexta nos horários que aparecem aqui embaixo ou então no nosso site, qualquer hora do dia e da noite, a gente se encontra por lá. Um abraço e até a próxima.